Imagina, tipo, uma criança que passou 4, 5 anos sentada numa sala de aula de escola pública tentando ler. E, assim, sem nenhum sucesso. Nossa, o peso da frustração diária deve ser esmagador. Exato. Ela tem lá seus 10 ou 11 anos, vê todos os colegas avançando, mas mal consegue reconhecer 3 palavras escritas. A autoestima dessa criança está literalmente destruída. E a escola geralmente reage como? Forçando mais do mesmo, né? Aham. Em vez de forçar a repetição de um livro inteiro ou colocar essa criança para copiar frases intermináveis da lousa, imagina uma abordagem totalmente diferente. Um software que não ensina nenhuma palavra nova de forma direta. Tá, e o que o software faz então? O programa apenas brinca, tipo um jogo de esconde-esconde, com sílabas soltas na tela de um computador. E em questão de poucas semanas, essa criança não só aprende o que foi mostrado, mas de repente está lendo dezenas de palavras que ninguém ensinou a ela. Caramba, a mudança que ocorre nesse cenário é muito profunda. É sair de um modelo educacional que exige memorizar o mundo inteiro, palavra por palavra, Uhum. e passar para um modelo muito mais inteligente, que ensina apenas as peças de montar e as regras de como esse mundo é construído. Sabe, é um verdadeiro resgate da capacidade cognitiva humana. Com certeza. Bom, a missão da nossa análise de hoje é exatamente essa: explorar como uma teoria da psicologia comportamental lá da década de 1950 saiu dos debates acadêmicos e virou uma ferramenta revolucionária para ensinar crianças a ler no Brasil. Uma jornada e tanto. Demais. E as nossas fontes, o mapa dessa jornada de hoje, é um estudo muito denso e metódico conduzido pela pesquisadora Daisy G. de Souza e seus colegas. Foi publicado em 2009. Eles focam em ensinar o que chamam de leitura gerativa, através da recombinação de unidades textuais mínimas. Esse estudo de 2009 é, na verdade, o ápice de décadas de aprimoramento científico. A semente teórica de tudo isso foi plantada num encontro internacional histórico. Ah, o encontro de Lindóia, né, em São Paulo. Isso mesmo, em Lindóia, no ano de 1989. Grandes analistas do comportamento dos Estados Unidos e do Brasil se reuniram ali. E as discussões daquele evento catalisaram o esforço contínuo de pesquisadores brasileiros. Para tentar resolver aquela ferida super aberta que a gente tem, que é o fracasso escolar crônico na alfabetização. Exatamente. A base dessa pesquisa tem um peso científico formidável. Não surgiu do nada. Mas antes da gente falar dos computadores e das crianças, a gente precisa olhar para os alicerces disso tudo. E isso leva a gente direto para 1957, com o B.F. Skinner e a obra Comportamento Verbal. A base de tudo. Sim. A grande ruptura que ele propôs foi olhar para a função da linguagem, focar nos antecedentes e nas consequências, e não apenas na estrutura das palavras. Porque até aquele momento a análise da linguagem era predominantemente formal, sabe? Olhava-se muito para a gramática, para a sintaxe, a forma das frases em si. Uma coisa bem mecânica. Total. E aí o Skinner mudou a lente de observação. Ele propôs olhar para o motivo pelo qual falamos. Tipo, o que estímulo no ambiente provoca determinada resposta verbal. E o que acontece depois que a pessoa fala. Faz todo sentido. E dentro dessa visão funcional, o estudo de 2009 faz uma distinção que muda completamente o jogo. Eles separam o que chamam de comportamento textual da leitura com compreensão genuína, que na taxonomia do Skinner recebe o nome de tato. Isso, tato. Peraí, tato? Como sentido físico, de tocar nas coisas? Eu confesso que fiquei super curiosa porque essa palavra soa muito estranha quando a gente está discutindo leitura e alfabetização. Ah, é normal estranhar. É um jargão bem peculiar da análise do comportamento. Mas a palavra deriva mesmo da ideia de contactar o mundo físico. Ah, entendi. Nessa área, o tato acontece quando o indivíduo consegue relacionar a palavra que está escrita, digamos, camisa, ou a palavra falada, relacionar isso diretamente ao objeto físico no mundo e ao significado que aquilo carrega. É a compreensão real da linguagem em contato com o ambiente, né? Perfeito. Isso é fundamentalmente diferente do que eles chamam de comportamento textual. Sim. O estudo ilustra isso de um jeito muito claro. Quer ver?
Qualquer adulto alfabetizado consegue olhar para uma sequência de letras inventadas, tipo GAK, ou NOOB, ou FLUP. Aham, os famosos GAC, NUB e FLUP. Exato. A gente olha para isso e consegue reproduzir o som em voz alta perfeitamente. O olho decodifica os símbolos e a voz emite o som. O leitor domina a mecânica da leitura, certo? O som sai. Mas reproduzir aquele som não significa absolutamente nada em termos de entendimento. Zero entendimento. Pois é. E o sistema educacional tradicional, ao longo de muitas décadas, frequentemente confunde esse comportamento textual com o ato de ler. Nossa, sim. Eu lembro de ver muito isso. Uma criança levanta na sala, lê um parágrafo inteiro em voz alta, com a entonação correta, e quando termina, não sabe explicar sobre o que era o texto. Faltou o tato, sabe? Faltou a ponte sólida com significado. É como conseguir ler um romance inteiro em russo perfeitamente em voz alta só porque a pessoa aprendeu o alfabeto cirílico. Exatamente. A pessoa emite o som das letras, mas não faz a menor ideia do que a história está contando. O cérebro está operando só como uma máquina automática de traduzir símbolos visuais em ondas sonoras, sem nunca esbarrar no significado. O que é fascinante aqui é que o objetivo central da equipe da pesquisadora Daisy de Souza era justamente construir essa ponte entre o som, o símbolo impresso e o significado no mundo real. E isso era urgente, especialmente para essas crianças com um histórico severo de fracasso escolar. Muitas desistem, né? Elas desistem do aprendizado porque a escola passa anos cobrando esse comportamento textual de ler em voz alta, e sem antes ter estabelecido o sentido. Sem criar a base. Mas a grande pergunta é: como essa ponte é construída na prática? É aí que a pesquisa revela uma vantagem impressionante. Um verdadeiro cheat code escondido na estrutura da nossa própria língua portuguesa. Sim, e isso se apoia em outra contribuição genial do Skinner, que é a ideia de que o comportamento verbal possui unidades mínimas. Unidades mínimas? Tá, é. A unidade de análise não precisa ser rígida. Dependendo do seu foco, você pode analisar uma frase inteira, uma palavra isolada ou pedaços ainda menores. E o nosso idioma tem uma característica muito vantajosa. O padrão consoante e vogal. Exatamente. Grande parte das nossas palavras é formada por sílabas muito claras de duas letras. Então, a unidade mínima que o estudo escolheu para desvendar a leitura foi a sílaba. Sim. E o mecanismo que eles exploram é incrível. Vamos pegar a palavra bolo, por exemplo. O programa ensina a criança que aquela palavra é formada pelo som bo e pelo som lo. Certo, dividiu a palavra. Depois, em outro momento, o programa ensina a palavra vaca, formada pelo vá e pelo cá. O que acontece na cognição dessa criança é que ela percebe que aquelas sílabas não estão coladas para sempre na palavra original. Elas têm autonomia. Isso. Elas são autônomas fonética e visualmente. Deixa eu ver se entendi o tamanho disso. A criança fatiou mentalmente as palavras, agora ela tem o bo, o lo, o vá e o cá como peças soltas. Aí o software mostra a imagem de uma boca. Ela nunca estudou a palavra boca antes, mas ela pega o bo de bolo, junta com o cá da vaca e lê boca sozinha. O reconhecimento acontece exatamente assim. É quase automático. Uau! E ela também pode juntar o cá e o bo para ler cabo. Se já tiver aprendido outras palavras antes, ela lê lobo. A criança extrai essas unidades mínimas e as recombina de forma espontânea, sem nenhuma intervenção do professor. Sem ninguém apontar o dedo e falar como se lê. Na literatura científica, esse fenômeno leva ao nome de generalização recombinativa. O impacto disso é exponencial, né? Ensina-se um vocabulário super restrito, tipo meia dúzia de palavras-chave, e quem está aprendendo ganha dezenas de outras palavras de brinde. De brinde. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que a pessoa aprende a mecânica em vez de decorar o dicionário inteiro. Fantástico. Esse é o núcleo da leitura gerativa. A formação desse repertório flexível. O estudo se refere a isso como habilidades de ataque à palavra. A criança recebe as ferramentas para destrinchar e atacar qualquer palavra desconhecida que cruzar o caminho dela. Toda essa teoria soa brilhante no papel, mas a gente precisa ver como isso se traduz na vida real, né? Com alunos que o sistema público já tinha
largado pelo caminho. O material documenta um primeiro estudo, o estudo 1, dentro de um laboratório universitário, com 12 crianças. Crianças entre 8 e 12 anos de idade. Sim, e o peso desse contexto social não pode ser ignorado. Imagina, aos 12 anos de idade não conseguir ler no mundo que é todo feito de letras. Isso gera um isolamento social absurdo. Muito triste. Nos testes iniciais da pesquisa, essas crianças conseguiam ler no máximo 3 palavras corretamente. 3 palavras. Pois já. A frustração delas devia ser uma coisa imensurável. E aí os pesquisadores colocaram essas crianças diante de computadores com telas sensíveis ao toque. Touchscreen, o que para 2009 já era uma super novidade para elas. Totalmente. Um estímulo tátil muito inovador. O software usava umas dinâmicas de pareamento, mas a engrenagem principal, o pulo do gato que fazia a aprendizagem acontecer de verdade, era um mecanismo de uma simplicidade genial. Chamado aprendizagem por exclusão. Eu achei isso fascinante, mas como esse mecanismo opera exatamente na interface do programa? Ele opera através da dedução lógica do próprio aluno, sabe? Funciona mais ou menos assim. Imagina que o aluno já aprendeu com solidez a relacionar a imagem de um bolo com o áudio da palavra bolo. Tá, é um conhecimento que ele já dominou. Isso. Aí o sistema avança e mostra na tela a mesma imagem do bolo ao lado de uma imagem de algo totalmente inédito no jogo. Uma pipoca, por exemplo. E aí o áudio dita a palavra pipoca. A criança nunca viu a palavra nem a imagem da pipoca no jogo, mas ela cruza as informações, né? Exato. O que passa na cabeça dela... Ela pensa, tipo, eu já sei que aquela primeira figura é o bolo. O áudio está pedindo uma pipoca. Então, por eliminação, a pipoca só pode ser a figura nova. A dedução é na hora. A criança descobre o significado da palavra nova de forma ativa, rejeitando o que ela já conhece. Isso é muito empoderador para a criança. Muito. Não tem um instrutor apontando o dedo e entregando a resposta pronta mastigada. É um processo de inferência muito poderoso. E muito comum fora do laboratório também. É verdade, a gente faz isso o tempo todo no nosso cotidiano. Para quem está ouvindo a gente agora, pensa numa ida ao mercado. Você vê uma cesta de frutas e identifica rápido as maçãs e bananas que já conhece. Uhum. Se alguém te pede para pegar uma pitaia, mesmo sem nunca ter visto uma na vida, você olha para a cesta, ignora a maçã, ignora a banana e pega a fruta estranha. O nosso cérebro opera por exclusão naturalmente. Uma analogia perfeita. E o software não estacionava no nível da palavra inteira. Depois desse pareamento, entrava em cena uma técnica chamada resposta construída. O CRMTS, né? Isso, o áudio ditava a palavra, e a tela apresentava letras móveis ou sílabas soltas espalhadas. A tarefa da criança era tocar nessas sílabas e arrastar cada uma na ordem correta para construir a palavra visualmente. Um quebra-cabeça. Exato. Esse passo forçava a discriminação interna. Garantia que a criança não estava só decorando o formato externo da palavra como se fosse um desenho qualquer, sabe? Ela estava entendendo a estrutura interna, pedaço por pedaço. E os resultados dessa primeira fase no laboratório chegam a ser emocionantes de ler. Ao final do processo, a precisão das crianças na leitura das palavras que foram diretamente treinadas no jogo beirou os 97%. Um índice altíssimo. Sim. Mas o verdadeiro indicativo de sucesso foi a generalização recombinativa, que alcançou a marca de 80%. 80% de acerto em palavras totalmente inéditas? Palavras que o software nunca apresentou e que elas passaram a decodificar sozinhas. Ou seja, os blocos de construção fonéticos finalmente faziam sentido. E a leitura deixou de ser um muro intransponível. E tudo isso num período muito curto de tempo. Mas isso me traz um questionamento. Isso parece um jogo de eliminação genial. Mas será que elas aprenderam a escrever de próprio punho também? Ou a habilidade ficou trincada ali dentro da máquina? Essa é uma dúvida muito válida. Os pesquisadores foram super meticulosos e avaliaram a escrita cursiva também, usando lápis e papel durante as sessões de ditado. E como foi? O desempenho na escrita manual ficou abaixo da precisão que elas alcançaram na tela do computador, o que já era esperado, né, devido à exigência motora extra. Faz sentido. Contudo, o resultado no papel ainda foi assustadoramente superior a tudo que aquelas crianças conseguiam produzir antes da intervenção. Impressionante.
A escola tradicional que essas crianças frequentavam tinha uma fixação enorme por cópia da lousa. Elas passavam um ano inteiro copiando letras sem parar. Um treino motor puramente mecânico. Exato. É como se a escola estivesse forçando os alunos a desenhar o contorno de um castelo de Lego repetidas vezes. Treinando só a mão, mas eles nunca chegavam a entender o que era um bloco de Lego. Nossa, sim. O que o software fez foi finalmente soltar essas peças para a criança entender como os blocos encaixam. A habilidade motora da mão já estava ali, só faltava a lógica por trás da construção. A escola focava só na topografia do movimento. Fornecia o movimento, mas só negava o significado. Quando o programa construiu a relação entre as sílabas e o mundo real, aquele repertório de cópia finalmente encontrou um propósito. A ponte cognitiva ativou a ponte motora. Tudo isso forma um cenário de sucesso formidável. Mas aí a gente entra no estudo 2. O ambiente do laboratório universitário oferece silêncio absoluto, pesquisadores com doutorado do lado, ar-condicionado. Uma redoma de vidro, né? Total. Mas todos nós sabemos que a realidade da educação básica pública é radicalmente diferente. Tem o caos, a falta de estrutura, salas lotadas. Então a grande dúvida é: esse método sobrevive ao caos do mundo real dentro de uma escola pública? Essa era a prova de fogo. E a transferência para o ambiente natural era o objetivo final do artigo. Na segunda fase, a equipe levou um método direto para dentro de uma escola pública, com 17 novas crianças, todas com o exato mesmo perfil de fracasso escolar. E teve uma mudança crucial aí, né? Não eram mais os pesquisadores com doutorado aplicando o método. Exato. Para testar a robustez do sistema, quem conduziu as sessões foram estudantes universitários locais, atuando como monitores. Então vamos analisar isso. Se o método exigisse um gênio da linguística aplicando a intervenção 1 a 1, não serviria para resolver um problema numa escala nacional. A inteligência tem que estar no método, não na pessoa que aplica. Perfeito. Além dessa validação de que o método é escalável, eles foram muito rigorosos na avaliação. Dividiram as crianças em 2 grupos. O grupo experimental e o grupo de controle. Isso. O grupo experimental passou por todo o currículo de exclusão e quebra de sílabas. Já o grupo de controle funcionou como um placebo dentro da sala de informática. Mas, espera aí. O grupo de controle também usou o computador. Porque, frequentemente, a gente vê escolas achando que é só colocar um monitor luminoso na frente dos alunos que o cérebro engaja magicamente. É a falácia da tecnologia salvadora. Se os 2 grupos estavam diante de telas, ganhando atenção individual de monitores, o grupo placebo não deveria ter apresentado algum avanço também? É um mito comum achar que o computador por si só transforma a educação. O grupo de controle passou exatamente as mesmas horas na máquina e recebeu o mesmo tratamento afetuoso dos monitores. E a diferença foi só o software. De separar sílabas. E sem a dedução por exclusão. Só o basicão de memorização visual mesmo. Exato. E o resultado expõe essa falácia da tecnologia vazia de forma clara. O grupo experimental teve um desempenho de 3 a 5 vezes maior na leitura. Caramba! E o placebo? O grupo placebo, mesmo usando computadores modernos, praticamente não fez nenhum progresso na leitura. Ficou estagnado. Isso prova de forma definitiva que o sucesso não foi por causa de atenção extra ou do simples passar do tempo na escola, mas sim devido à mecânica cirúrgica do próprio currículo. A mágica estava no processo de quebrar a linguagem. Isso levanta uma questão importantíssima. O estudo demonstra que a análise funcional do comportamento pode ser traduzida do laboratório para sistemas educacionais do mundo real. E é altamente escalável em países em desenvolvimento. É entregar um sistema autossuficiente e validado empiricamente. Observando tudo que foi destrinchado aqui sobre a pesquisa, o que mais salta aos olhos não são nem as porcentagens de acerto, é a devolução da dignidade. Com certeza. O resgate dessas crianças. Sim, elas enfrentavam um sistema que as convencia, em silêncio, de que o problema era a falta de inteligência delas. Mas o método provou o contrário. Tratou as sílabas como blocos flexíveis e destravou uma capacidade que sempre esteve lá. A constatação mais profunda que tiramos daqui é essa. O fracasso na aprendizagem muito raramente reflete um defeito interno do aluno.
Na imensa maioria das vezes, o problema está na arquitetura do ensino. Se a escola força a decorar um mar de palavras inteiras isoladas, o sistema cognitivo trava. Trava. Mas o cérebro humano é excepcionalmente hábil em reconhecer padrões, desde que os dados sejam expostos e estruturados do jeito certo. A fluência não nasce de um acúmulo infinito de informações jogadas ao acaso. Ela nasce da agilidade em dominar e recombinar as peças mais simples. E para quem está ouvindo a gente agora e busca aprender coisas novas de forma eficiente, a lição é clara. Quando houver uma montanha de informações novas pela frente, não tente decorar o formato da montanha inteira. Disseque o problema. Ache as unidades mínimas. Acha as unidades mínimas, e isso deixa um pensamento muito provocativo para o final da nossa discussão. Se quebrar a linguagem nas suas unidades mínimas permitiu que crianças sem base nenhuma, de repente, decifrassem palavras inéditas... Lendo quase como um código-fonte, né? Exatamente. Quais outras habilidades humanas incrivelmente complexas a gente poderia dominar rapidamente? Imagina matemática, programação ou até inteligência emocional. O que aconteceria se a gente ativamente descobrisse quais são as unidades mínimas dessas áreas para recombinar? O potencial de transformar o próprio aprendizado se torna infinito. É uma mudança de paradigma maravilhosa. Fica essa reflexão para nossa audiência. Obrigada a todos que mergulharam com a gente nessa análise e até a próxima.